Inelegível, Bolsonaro tem rejeição de 57% para a eleição de 2026. Dentre os possíveis candidatos para 2026, o Bolsonaro tem a maior rejeição dentre eles. Inclusive, até mesmo mais rejeição do que o atual presidente, o papai Lula, né? E se parece estranho, o atual presidente fazendo esse tanto de cagada, explodindo o dólar e ninguém mais conseguindo comprar porcaria nenhuma e etc. Se parece estranho esse cara ter menos rejeição do que o último presidente, que também fez cagada, né? Mas cá entre nós, o brasileiro tem memória curta, né? O brasileiro ele tende a esquecer muito rápido das cagadas que os políticos fazem. Agora, se parece estranho o cara passado ter mais rejeição, é porque é estranho. Vamos entender um pouco melhor essa história, mas antes de mais nada, se você não é um lambedor de bolas, de político imundo, safado, vagabundo, pilantra de merda, você certamente está inscrito aqui nesse canal. E aqui nós temos 100% de rejeição para papai Lula, 100% de rejeição para Bolsonaro, 100% de rejeição para qualquer político. Porque não existe político honesto, assim como não existe o quê? Super-herói. Ambos são obra de ficção científica. Muito bem. Já deixou seu like aí embaixo? Já se inscreveu? Então vamos entender um pouco melhor essa história. Saíram algumas matérias aí no dia de hoje, né? Inclusive, aqui eu estou usando uma do UOL, sobre essa pesquisa feita pela Quaest. E você já deve conhecer a Quaest, afinal de contas eles fazem várias pesquisas por aí, né? A respeito de política, economia e etc. Então já é um pesquisador aí conhecido, né? É uma empresa que faz pesquisa, enfim. Agora, eu sempre falo para vocês que existem 3 tipos de mentiras, né? Existe a mentira pequena, a mentirinha do dia a dia que você conta pro seu filho, né? Você fala, filho, olha, Papai Noel existe. É uma mentirinha qualquer. Existe a mentira deslavada, aquela mentirona que você conta, aquela história, todo mundo percebe que é mentira, mas enfim. E existe a mentira estatística, né? Que se encaixa muito onde nós vemos esse tipo aqui de notícia, né? Vamos lá. Por que isso aqui acontece? Quem é o diretor da Quaest? Quem é o cara que está por trás da Quaest? Professor Felipe Nunes, né? Esse aqui é o perfil do Instagram dele. Aí diz aqui, ó, papai do Dudu, conselheiro do Atlético, conselheiro Atlético, Instituto Galo, PhD em Ciência Política, o professor não sei lá o que, diretor Quaest Pesquisa. Aí você vê, o diretor da Quaest deveria ser um cara isento de lado político, né? Deveria ser um cara, que não está, que fica em cima do muro, um cara que não joga nem para um lado nem para o outro, assim como a grande mídia também deveria ser, mas não é, né? Agora, onde Felipe Nunes está metido? Está metido em Globo News, está metido com galerinha político, está metido aqui, ó, por exemplo, cara, vocês vão ver um monte de aqui, ó, Globo News, vocês vão ver aqui, ó, Jornal Nacional. Então, esse cara é um cara metido com mídia tradicional. Portanto, é óbvio que Quaest, tendo um diretor desse tipo, puxa sempre para o lado esquerdo, né? Eu falo sempre para vocês que esse jogo político, essa briga de lados, é o que faz com que o nosso país não vá para frente. Porque no final das contas, vai ter um cara puxando para um lado, amanhã tem outra empresa de pesquisas que vai puxar para o outro lado. E assim fica aquele toma lá da cá e a gente não sai para lugar nenhum, né? Apesar disso, a gente vê que mesmo as grandes mídias já estão largando o lado do PT, né? Inclusive, eu fiz aqui recentemente um vídeo muito interessante, a princípio, inclusive, onde eu mostrei aqui para vocês, né? O maior doador do PT, que faz os maiores aportes, né, para as eleições, um bilionário aí do agro que, cara, tascou-lhe o pau em cima do governo. Os caras estão simplesmente pulando fora do barco, porque eles estão vendo que realmente não tem mais como tirar dinheiro da população para continuar mantendo o Estado.
né? O Estado chegou num ponto onde a curva de Laffer, ela quebrou, cara, né? A gente está agora indo ladeira abaixo. Você pode aumentar os impostos quanto você quiser. Agora não tem mais. Entendam, não tem como arrecadar mais impostos no Brasil, mesmo você cobrando mais impostos. Você não vai arrecadar mais, porque a população simplesmente não consegue produzir mais para dar mais dinheiro para o Estado. A gente chegou num ponto onde, se você aumentar mais, cada vez a arrecadação cai mais, né? Portanto, para o Estado se tornar ou voltar a ser sustentável, se é que um dia o Estado foi sustentável no Bostil, né? Ele deve parar de gastar, né? E para a população ser mais saudável, os impostos têm que diminuir, né? Mas enfim, então os bilionários, né, os grandes apoiadores, até mesmo as mídias que apoiam hoje o PT, estão caindo fora, porque estão vendo que a coisa realmente está feia e a tendência não é de melhora, nem no curto, no médio, nem no longo prazo, a tendência das coisas é piorar, né? Mas enfim, vamos falar aqui sobre essa pesquisa em si, que parece, e se parece, é porque é bem tendenciosa, né? Vamos lá. A rejeição de Jair Bolsonaro para a eleição de 2026 é maior dentre os nomes apresentados aos entrevistados em pesquisa Genial Quest, divulgado nesta quinta-feira. 57% afirmam que não votariam no ex-presidente. E por que a gente fala hoje de Jair Bolsonaro, né, ser candidato em 2026, sendo que ele está inelegível? É porque ele vai voltar, né? O atual presidente do partido PL, que é o Valdemar da Costa Neto, já deixou bem claro que por trás dos panos, por trás das cortinas, ele está fazendo aí acordos com deputados, né, para trazer de volta, né, o Bolsonaro com uma carta de alforria, aspas, né. Então já tem uma série de acordos acontecendo para que o Bozo volte, porque a briga política, a grande batalha, ela não pode acabar assim. Hoje, né, se o Papai Lula voltasse para ser candidato novamente, o outro lado, né, o outro time, não teria ninguém forte o suficiente para tentar batalhar. Não tem nenhum nome que eles possam utilizar, né, e que tenha um resultado tão grande nessa batalha, né, tenha um resultado tão grande na torcida. É muito difícil você pensar em um nome, né? Eles precisam construir, a política no Brasil, ela precisa de narrativa. Então você precisa construir toda uma nova narrativa com um novo nome, um novo político, né? E tudo mais. Não precisa ser necessariamente um político novo. Na verdade, na maior parte dos casos, não é um político novo, né? Na verdade, é um nome que eles já têm, é algo que eles já têm, mas eles constroem uma nova narrativa, né? O Bozo, por exemplo, né, que veio lá em 2018, ele não era um político novo. O Bozo tem anos de política. O Bozo tá aí, cara, lambendo bola de partido tem muitos anos. Acontece que lá em 2018, né, um pouco antes disso, na verdade, 2016, 2017, foi construída uma nova narrativa em cima de um político que já era velho, né, em cima de alguém que já estava mamando nas tetas do governo há muito tempo. E bom, é natural que o Bozo volte, porque senão o outro lado não tem nenhuma nova narrativa, né? E eles vão precisar construir isso ao longo aí dos próximos anos, né, nas próximas eleições, mas como eles ainda têm o Bolsonaro, não tem por que eles se preocupar com isso nesse momento, né? Agora, é interessante a gente ver que mesmo em uma pesquisa, né, que claramente tem viés, claramente tem lado, ainda assim os números são bem interessantes, né? 57% dos pesquisados não votariam em Lula. Aliás, não votariam em Bolsonaro. 45% não votariam em Lula. 52% não votariam em Haddad. Cara, e é interessante, ó, a gente ver que o Haddad, mesmo sendo do mesmo lado do Lula, ele tem mais rejeição do que o Lula. E, de novo, é uma questão de narrativa, né? O Lula, o Papai Lula, ele tem muito mais narrativa, ou seja, foi criada uma história em cima dele, né? Todo aquele papinho e tal, muito mais bem construído
do que em cima de Haddad. Haddad já não tem essa narrativa, né, de salvar o pobre, de fazer leis que tragam dinheiro do rico, né, para a classe social mais baixa, a distribuição de renda. Quem tem mais isso, quem construiu melhor essa narrativa, foi em cima do Papai Lully, né? Ciro Gomes aparece com uma rejeição de 52%, Michele Bolsonaro com 51%, Marçal 43%. Cara, o Marçal se queimou pra cacete nessas últimas eleições, né, cara? Tarcísio Freitas 33%, Ratinho Júnior 32%, Ronaldo Caiato 27% e Romeu Zema 25%. Aí você olha pra esses números, né? E você fala, pô, mas caraca, Romeu Zema tem menos rejeição do que o Bolsonaro? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Na verdade, na maior parte dos casos, né? Quando você tem, por exemplo, 57% dos entrevistados que não votariam em Bolsonaro, é porque eles votariam no lado oposto. Eles votariam em Papai Lully. Os outros, tanto faz como tanto fez. Porque, de novo, política no Brasil é questão de lados, né? É essa disputa de lados e acabou. O brasileiro, ele tem um cabresto aqui, ó. Ele só consegue olhar pra frente. Ou ele olha pra um lado, ou ele vira a cabeça assim e olha pro outro. Ele não tem a visão periférica. Ele não consegue ver que ele tá sendo alvejado de tudo que é lado. E não importa se você bota um, se você bota outro, você tá sendo alvejado de tudo que é lado, cara. Não vai mudar, né? E a mesma coisa vale pro Papai Lully. Quem não votaria no Papai Lully, os 45% que não votariam no Papai Lully, votariam do outro lado. E assim vai. Assim a porcaria da política segue, né? Agora, algo interessante de se analisar, de a gente constatar, e inclusive aqui eu devo concordar com a Quaest, são as primeiras damas, né? A primeira dama atual e a ex-primeira dama, que a gente pode ver num futuro não tão longínquo uma disputa de ex-primeiras damas, né? Na ausência do Bolsonaro, Michele Bolsonaro é vista como a candidata mais forte para enfrentar Lula. O ex-presidente está inelegível até 2030, foi condenado por abuso de poder político, uso indevidos no meio de comunicação, aldagar sem provas, urnas eletrônicas, 2022. O ex-presidente também é alvo de outras investigações, já foi indiciado pela Polícia Federal em 3 inquéritos, veja o resultado, né? Tá. A gente sabe que toda essa história aqui em cima do Bolsonaro, né, é tudo falcatrua, não. É tudo cortina de fumaça, né? Mesmo que seja condenado a alguma coisa, vai acontecer a mesma coisa com o Papai Lully, né? Foi condenado por corrupção. Quem é que não viu os pedalinhos lá com os nomes do neto dele, né? O triplex e não sei o quê. Pô, um monte de safado que desviou dinheiro foi lá na delação premiada e confessou: olha, o Papai Lully recebeu dinheiro sim. Aí foi condenado, foi preso. O que aconteceu no final das contas? Tá solto. Do outro lado, é a mesma coisa. Essa cortina de fumaça é a mesma coisa, né? Bolsonaro fez merda pra cacete, né? Dentro da pandemia, fez merda pra cacete. Inclusive, esse é um dos grandes pontos pelos quais ele tem uma grande rejeição hoje, né? Por conta de tratar a pandemia como se não fosse nada. Aí, muitas famílias perderam entes queridos, perderam pessoas, né? E o cara lá tava fazendo... Se você tiver faltando ar... Ou falando, né? E aí, ó? Quer que eu faça o quê? Pô, um presidente da república falando desse tipo de coisa é no mínimo patético, né? Mas enfim, teve a questão das joias, né? Teve a questão do cartão de vacina, que o cara falsificou. Então assim, fez merda pra cacete, né? Deveria estar preso? Na minha opinião, todo político devia estar preso, né? Agora, vai ser preso? Mesmo que for, não vai ficar preso. Não vai ficar preso. No final das contas, né? Se não tiver um Bolsonaro, quem seria Lula? Né? Quem seria o grande inimigo? Michele Bolsonaro? Não, muito fraca, né? Ou se não tiver Bozo, aliás, se tiver Bozo, mas não tiver Bolsonaro, quem seria o grande inimigo do Bozo? Não teria um grande inimigo. Aí as pessoas parariam de olhar para os lados. Né? As pessoas parariam de ficar escolhendo lado e talvez, quem sabe, abrissem os olhos, né? Mas enfim,
Num futuro meio próximo, pode ser que a gente veja uma Michele Bolsonaro contra uma Janja, por exemplo, né? Ambas são primeiras damas, ou a Michele é ex-primeira dama, né? Que se metem em política, se metem em assuntos que não lhes dizem respeito. Né? Afinal de contas, eu não lembro de ter votado em Michele Bolsonaro, assim como não lembro de ter votado em Janja, mesmo assim elas estão enfiadas na política, né? Mas enfim, pessoal, não temos perspectivas de novos bons candidatos, né? Alguém novo de fato na política é mais do mesmo, né? É provável que a gente vá para 2026, o Bozo volte e do jeito que o país está afundando, acredite ou não, existe grande possibilidade de um dos caras mais odiados no país voltar e ganhar esta bosta de novo, né? Mas cá entre nós, tanto faz, meus amigos, não faz diferença. Quem manda no país, no final das contas, não é o presidente, não é o deputado, não é o senador. Né? Quem manda no final das contas são os partidos políticos. Quem é que está orquestrando a volta do Bozo? Não é o PL, não é o Partido Liberal, não é o Valdemar da Costa Neto. Quem orquestrou a saída do Papai Lully? Não foi o PT? Não foi a presidenta do PT? Hã? De novo, não faz diferença nenhuma. Quem comanda o país são os partidos. E, enquanto a população não acordar, não parar com essa briga de lados, não existe perspectiva nenhuma de melhora. Por esse vídeo é isso, espero que vocês gostaram, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por vir aqui, a gente se vê na próxima. Fui!